Vamos ter esse momento agora de prelúdio, né? Que você possa se colocar diante de Deus, orar ao Senhor, para que este culto venha a ser agradável ao coração dele. Boa noite, amados. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com cada um nessa noite. Muita alegria, né, no nosso coração, né? Estamos iniciando o nosso culto de louvor, de adoração ao nosso Deus. Mais uma vez, né, vamos orar pedindo a direção do Senhor, que Ele venha falar, como sempre, ao nosso coração, e aquilo que tem trazido qualquer tipo de angústia, aquilo que tem nos preocupado, que o Espírito Santo do Senhor esteja nos fortalecendo mais uma vez nessa noite, amém? Vamos orar. Deus amado, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, pela tua infinita misericórdia, pela tua graça, pela bondade que o Senhor derrama sobre cada um de nós. Obrigado, Senhor, pelo cuidado que o Senhor tem com cada membro dessa igreja, com o nosso pastor, com a liderança, Senhor, que o Senhor venha abençoar cada um, Deus amado. Sabemos das nossas lutas, das nossas dificuldades, ó Deus, mas confiamos no poder do Espírito Santo que habita em cada um de nós, ó Deus, que o Senhor tem nos cuidado, nos protegido, e por isso a nossa gratidão dessa noite. Por isso estamos aqui, Senhor, queremos oferecer esse culto ao Senhor, e que tudo nessa noite, ó Deus, seja para a honra e glória do Teu nome, para a edificação da Tua igreja, Pai querido. Em nome de Jesus, nós somos gratos ao Senhor e oramos em nome de Jesus. Amém. E compartilhar com os irmãos um texto. Está em Jó 42,
e que fala que nenhum dos planos do Senhor pode ser frustrados, né? E nós, nossas lutas, nossas dificuldades, nosso dia a dia, muitas vezes nós ficamos aflitos, ficamos ansiosos, porque nós, né, não entendemos, né, muitas vezes os propósitos, né, os planos que o Senhor tem para nossas vidas, e acabamos nos preocupando. E quando a gente olha para a história de Jó, a gente vai ver que muitas vezes nós também passamos, né, por esse mesmo processo que Jó passou. E lá no final já do livro de Jó, né, 42 versículos, depois de toda a narrativa, Jó chega, né, a uma conclusão, né, ele faz uma confissão, está escrito aqui, confissão de Jó. E eu acredito que ela vai trazer muita paz ao nosso coração, vai nos edificar nessa noite. Então assim fala, do primeiro versículo até o versículo 6. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. É uma história, né? Na Bíblia tem muitas histórias, e nós aprendemos, né, com essas histórias, né? E no dia a dia nós passamos por lutas, por dificuldades, e Jó também passou por essas lutas, né? Passou por essas dificuldades. E ele fala aqui que tudo pode, né? O Senhor tudo pode. E muitas vezes, assim como o Jó, ali naquelas reclamações e muitas coisas que ele passou, ele não entendia naquele momento. Como nós hoje, talvez passando por lutas, por dificuldades, não entendemos o que Deus tem feito, né? Porque Deus tem planos para nós, tem propósitos para nós. E muitas vezes nós achamos que Deus está pesando a mão sobre nós, está de forma indevida nos tratando. Mas o Jó fala assim, ó, nenhum dos teus planos pode ser frustrado, né? Ele conclui isso, né? Depois de tudo que ele passou, depois de tudo que Deus fez na vida dele, ele chegou nessa conclusão, que nenhum dos planos do Senhor pode ser frustrado. E ele falou isso, né? Falei do que não entendia. Muitas vezes nós reclamamos, né? Nós falamos coisas porque nós não entendemos, passando por lutas, por dificuldades, e nós não entendemos o que Deus realmente quer de nós. E ele continua falando mais na frente, que eu conhecia só de ouvir, mas agora os teus olhos te veem, né? E ele se arrepende por aquilo que ele fez. Então o que eu queria trazer para os irmãos é que muitas vezes nós oramos, né, no Pai Nosso, que seja feita a tua vontade, Senhor. E quando às vezes nós passamos por lutas, dificuldades, nós não entendemos que às vezes é o processo de Deus, é a mão de Deus ali agindo, né, naquele intervalo de luta, dificuldades. Às vezes nós precisamos passar por aquilo, né? Talvez o que nós estamos passando hoje, o mundo está passando hoje, é um propósito de Deus, né? Um propósito de Deus para tudo isso. E nós às vezes não entendemos, ficamos tristes, ficamos magoados. Nós, há poucos dias, ouvimos a história do Cláudio contou do José, e se a gente olhar a vida de José, quando ele foi vendido, foi, né, todo aquele problema dele, aquelas histórias que ele foi preso, naquele momento ali, o que ele poderia pensar, né? Poxa, Deus me abandonou. As pessoas que viam aquilo, sabendo que ele era um homem de Deus, o que elas iam pensar, né? Poxa, onde é que está o Deus desse homem, né? Mas Deus estava ali, esperando o momento certo para transformar a vida dele, para edificá-lo. E muitas vezes o que nós fazemos? No meio da caminhada, nós abandonamos o barco, né? Nós nos revoltamos contra Deus, e o que Deus espera de nós? Que a gente continue remando, continue lutando. Por quê? Porque Deus tem um propósito. No meio de todas as coisas, né, Deus sempre vai ter um propósito. E Paulo, um texto que eu gosto muito para trazer, para ilustrar um pouco mais esse texto, quando ele fala em Romanos 12, renovar a nossa mente, né? Precisamos renovar a nossa mente. Para que ele fala isso? Para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
ele não fala aqui para entendermos a vontade de Deus, né? Muitas vezes nós queremos entender a vontade de Deus, mas é uma coisa que vai complicar para nós. O que nós precisamos é confiar no Senhor, né? E entender, sim, que precisamos ser obedientes à palavra de Deus para a gente experimentar qual que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, né? Então, se você vê o exemplo de José, foi isso. Ele experimentou, ele ficou firme ali, né? E Deus precisou fazer todo aquele processo. Se você vê a vida de Sansão e várias histórias da Bíblia, né? Sansão foi descumprir um mandamento do Senhor que estava lá em Deuteronômio. Os pais aconselharam ele: olha, não vai por esse caminho que vai dar problema. Mas Deus tinha um propósito no meio de tudo aquilo, sabia, né, que ia prevalecer a vontade de Sansão, mas Deus tinha propósito no meio de tudo aquilo. Então, é para a gente, para que a gente pode, né, trazer para nós hoje? Trazer para nós hoje descansar no Senhor, né, descansar no Senhor, porque muitas vezes nós até oramos por tal coisas, só que para chegar naquela, eu quero ser governador, né, no caso de José, mas você vai ter que passar pela prisão, você vai ter que passar por isso, por aquilo, né, e às vezes a gente não entende o propósito de Deus. Então, eu acredito que o que nós precisamos é isso, é confiar no Senhor e saber que nós estamos sob o controle, né? O Senhor Deus está no controle de todas as coisas, e as estratégias, as maneiras que Deus faz, né, nós precisamos apenas obedecer, né? Não querer entender, porque se nós formos tentar entender, nós vamos ficar perdendo nosso tempo, né? nós vamos deixar de fazer, né, aquilo que Deus colocou na vida de cada um de nós, amém? Então esse era o que a gente queria trazer nessa noite. E também nesse momento, né, hoje o pastor usou na escola dominical o Salmo 32, com certeza os irmãos já tiveram a oportunidade, né, de ouvir, mas nesse momento vamos orar silenciosamente por alguns instantes, colocando a nossa vida no altar do Senhor, sabendo que a palavra fala que é bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. E ele fala ainda mais: enquanto calei meus pecados, envelheceram os meus ossos. Então, amados, silenciosamente por alguns instantes, vamos orar ao Senhor, né? Não só pedindo perdão ao Senhor, mas também usar do perdão para os nossos irmãos, para os nossos amados, né? Muitas vezes nós queremos que Deus nos perdoa, mas a gente tem uma dureza no nosso coração de perdoar, né? De relevar, de entender que cada um tem uma maneira, e às vezes a gente fica frustrado, fica triste, mas o que o Senhor quer de nós é isso, né? Que a gente seja bem-aventurado, que a gente seja feliz. E para você ser feliz, né, nós precisamos do perdão do Senhor e precisamos aprender a perdoar. Vamos orar por alguns instantes. Peço ao presbítero Edenilson orar ao Senhor. Gratidão a Deus pelo perdão.
palavra está com louvor. Uma boa noite a todos. A palavra do Senhor, Salmo 34, diz que bendirei o Senhor em todo o tempo, né? E o seu louvor estará sempre nos meus lábios, né? E nós vamos agora ter este momento, esse período de cântico, de louvor e adoração a esse Deus. Enche o nosso coração de Ti, Senhor, né? Porque sem o Senhor não somos nada. Jesus é o nosso maior valor, né? Vamos declarar isso neste momento. Enche meu coração de Ti, pois sem Ti não sou nada. Jesus, Tu és o meu valor, és meu Salvador, meu maior amor. Contempla a beleza do Senhor. Tua beleza eu quero refletir, exalar Teu perfume, Jesus, e ser santo como és, ser puro como és, te amar como me amou, pois naquela cruz se entregou por mim. Me convém diminuir, para que o Senhor cresça em mim. Me convém me esvaziar e encher-me de Ti, negar tudo que sou e ser santo como és, tomar a minha cruz e seguir-te, meu Jesus. Enche meu coração de Ti. Enche o meu coração de Ti, pois sem Ti não sou nada. Jesus, Tu és o meu valor, és meu Salvador, meu maior amor. Beleza eu quero refletir, exalar Teu perfume, Jesus, e ser santo como és, ser puro como és, te amar como me amou, pois naquela cruz se entregou por mim. Me convém diminuir, para que o Senhor cresça em mim. Me convém me esvaziar e encher-me de Ti, negar tudo que sou e ser santo como és, tomar a minha cruz e seguir-te, meu Jesus. Me convém diminuir, para que o Senhor cresça em mim. Me convém me esvaziar e encher-me de Ti, negar tudo que sou e ser santo como és, tomar a minha cruz e seguir-te, meu Jesus. Amém, né? E que nós a cada dia, meu querido, possamos mesmo tomar a nossa cruz e continuar seguindo o nosso Deus. Eis-me aqui, né? Outra vez, diante de Ti, Senhor, né? Derramar o meu coração, porque és fiel
A palavra de Deus é palavra de amor, né? Palavra de esperança, sem fim em nossas vidas, né? E esse cântico também nós vamos ter a oportunidade, o momento de você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, né? Que você faça isso. No livro de Colossenses, meu querido, 3, versos 23 e 24, fala que tudo quando fizermos, tudo, seja com muita alegria em nosso coração, sabendo que a nossa recompensa, né, vem do Senhor. Quando devolvemos o nosso dízimo, a nossa oferta ao Senhor, nós estamos reconhecendo, né, que tudo é do Senhor. Por isso nós devolvemos com alegria e gratidão em nosso coração, né? Então nós vamos cantar esse cântico. Você que veio preparado, traz o seu dízimo. E se você também não veio preparado, mas sentiu o desejo no coração de fazer uma oferta, sinta-se à vontade, em nome de Jesus. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavra de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas o ser do calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras. Nosso Deus é fiel. És fiel, Senhor, e dizes palavra de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas o ser do calor desse lugar. Se derrame, querido. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Obrigado, Senhor, pelos dízimos, pelas ofertas. Obrigado pelo sustento do Senhor. Obrigado, ó Deus, pela bondade, pela misericórdia do Senhor. Nós sabemos, ó Deus, que nós não merecemos. Mas mesmo assim, pobre, pecador, fraco, o Senhor nos ama. Obrigado mesmo, em nome de Jesus. Vamos cantar mais um cântico, meu querido, que diz que um coração quebrantado e humilde, diz que isso o Senhor não rejeita, né? Então nós pedimos, né, nesse momento tão difícil que está, onde nós estamos vivendo, com essa pandemia no mundo todo, que o Senhor derrame a tua graça, derrama o teu perdão, derrama a tua misericórdia, né? Sobre o teu povo, sobre a tua igreja, sobre a nossa nação, né? Derrama, Senhor, o teu perdão e graça, né? Porque nós precisamos do amor do Senhor.
Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, mas venho pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado, um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda, Senhor, sobre nós, estende a minha tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. Relava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. Relava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Confesso a ti, Senhor. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado, um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estende nós, Senhor, tua graça, estende a minha tua graça, e teu amor dele fluir em nossas vidas, teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. Relava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. Relava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Soca nossas vozes, vai chover, Senhor, o perdão e a graça do Senhor sobre a nossa nação. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. Relava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do seu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. Relava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Amém, Senhor. Faz chover sobre nós o perdão e a graça, a misericórdia do Senhor, Pai. Receba, Deus, esse louvor, essa adoração, oferecida somente ao Senhor. E agora, ó Deus, continue falando no nosso coração, assim como foi na liturgia, assim como foi através dos cânticos. Fale conosco através do teu servo, através da tua palavra. É assim que nós oramos, integrando o nosso louvor em nome de Jesus. Amém. Amém. A palavra está com Cláudio. Peço licença para os irmãos aí, vou tirar a máscara para facilitar. Convido a todos a abrirem suas Bíblias, o livro de Hebreus.
Hebreus, nós vamos ler um pedacinho aqui no capítulo 11 e um pouco no capítulo 12. Capítulo 12 nós vamos ler apenas 1, 2 e 3. E do 11 nós vamos ler a partir do versículo de número 30. Gostaria que os irmãos prestassem bem atenção na leitura. Antes nós vamos ter uma palavra de oração. Pai querido e amado, nós estamos na Tua santa presença, Senhor. Agradecidos pela vida, agradecidos pelo Teu cuidado, por Tua graça e por Tua misericórdia que tem nos assistido todos os dias. E temos a plena convicção, Senhor, de que isto é a causa de não sermos consumidos. Porque a Tua graça e a Tua misericórdia, Pai, tem feito parte da nossa vida. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, ó Deus, pelo privilégio que temos, ó Pai, privilégio de estar aqui na Tua casa, para podermos Te adorar, Te bendizer, ó Pai. Sabemos, ó Pai, que a adoração ela não está vinculada ao prédio, Senhor, mas a comunhão com os irmãos, ó Pai, e este momento de adoração, ó Pai, em comunidade é muito importante, ó Deus, para o nosso crescimento, para a nossa edificação e para que o nome do Senhor seja glorificado e o testemunho, ó Pai, seja manifestado a todos aqueles, ó Pai, que esta palavra alcançar. Muito obrigado, Senhor, por este momento. Clamamos a Ti, ó Deus, que ilumine a nossa mente. Bem como o Senhor já tem nos abençoado através dos cânticos, através da palavra lida, Senhor, nós continuamos a clamar ao Senhor, de maneira que ilumine o nosso ser, para que possamos compreender, ó Pai, a mensagem da Tua palavra, aquilo que o Senhor tem preparado para os nossos corações. Deus, que não seja eu aqui apenas falando, mas que o Teu Espírito tenha plena liberdade de agir em nós e através de nós. Estamos aqui, ó Pai, para sermos, ó Pai, mensageiros do Senhor, para sermos vaso de bênção, vaso, ó Pai, de uma mensagem ímpar, que é a mensagem do Senhor. Clamamos a Ti, ó Deus, que o Senhor possa nos dar, ó Pai, condições de Te adorar e Te bendizer, por intermédio da Tua santa e maravilhosa palavra. É no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo que nós oramos agradecidamente. Amém e amém, Senhor. Amados, eu lendo a carta de Hebreus durante esses últimos dias, porque eu estava fazendo um trabalho a respeito da graça, né? Do pacto de graça. E o livro, a carta de Hebreus no Novo Testamento, ela se reporta muito a esse pacto da graça. Mas nós não vamos falar sobre o pacto da graça. Isso vai ficar para uma outra oportunidade. Mas eu li assim várias vezes essa carta aos Hebreus, e esse livro ele é rico da manifestação graciosa de Deus na vida do seu povo. E a gente pode perceber que essa graça ela não começou no Novo Testamento. Ela vem desde o livro de Gênesis, ela já vem manifestando a sua presença e mostrando a maneira pela qual o homem se ligaria a Deus plenamente. A gente vai adquirindo conhecimento, a gente vai ficando admirado com a palavra de Deus. Lá no livro de Gênesis, quando a queda do primeiro homem, Deus fez uma promessa, junto quando puniu ele, Deus fez uma promessa para aquele homem, que haveria da semente da mulher, de nascer da mulher a sua semente, e essa semente esmagaria a cabeça da serpente, e essa semente seria a causa de salvação. A princípio, aquela promessa estava falando da pessoa do Senhor Jesus. Os estudiosos, não somos nós, os estudiosos já chamam aquela palavra de proto-evangelho. Foi quando o evangelho começou a ser pregado, quando as boas novas do Messias começou a ser anunciado. O próprio Deus começou a falar que o Messias prometido viria, ocuparia o seu lugar, e ele salvaria todo homem, daria ao homem novamente condições de chegar a ele, de poder adorá-lo, de poder servi-lo, de poder fazer a tua vontade. Porque em Adão todos nós perdemos essa oportunidade.
Na queda do primeiro homem, todos nós fomos atingidos, todos nós fomos marcados. Eu costumo dizer para o meu filho que todos nós recebemos a digital do pecado em nossa vida através do primeiro homem. Mas através do segundo Adão, que era a promessa de Deus, do Messias que viria, que estava sobre a pessoa do Senhor Jesus, nós receberíamos a digital da graça. Todos aqueles que foram escolhidos, todos aqueles que foram eleitos, todos aqueles que foram chamados, receberiam a digital da graça. E a digital da graça é a presença do Senhor Jesus Cristo. Já havia sido pregado a respeito de Jesus lá em Gênesis. Então essa graça veio se desenvolvendo. Essa graça veio atingindo a humanidade. E todos aqueles que precisavam ser preservados, todos aqueles que precisavam ser mantidos, Deus prontamente estendia o seu favor, a sua graça e a sua misericórdia. E a gente vê isso chegando. E plenamente ela foi estabelecida na pessoa do Senhor Jesus. Foi o cumprimento de toda aquela promessa, de toda aquela trajetória. E aí, muitas vezes, a gente recebe uma pergunta desta maneira: como? Se só Jesus salva, coitado do pessoal do Velho Testamento, como eles não foram salvos? Amados, bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Bem-aventurado aqueles que não presenciaram, mas creram. Creram em uma promessa. E nós hoje vivemos de uma vívida esperança de que Cristo voltará e de que nós estaremos com Ele em um futuro aonde nós não sentiremos dor, aonde não haverá choro, não haverá ranger de dente, aonde todos nós iremos olhar da mesma maneira. Não vai ter essa desigualdade, não vai ter essa dificuldade. Já não precisaremos mais de nos proteger, porque lá não haverá dor, não haverá doença, não haverá mal algum. Será plenamente cheio da presença de Deus, de maneira que todos nós teremos vida abundante, plenamente, conforme é a promessa da palavra de Deus. Nós vamos ler aqui no livro de Hebreus, capítulo 11, nós vamos começar. Eu gostaria que todos prestassem bastante atenção na leitura. Eu vou ler aqui a partir do versículo 30. Todos encontraram? Diz assim a palavra de Deus: pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodear por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel, dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnio e açoites, sim, até de algemas e prisões, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelha, de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno.
errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelas terras. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior ao nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Devemos imitar o exemplo de Cristo, que foi perseverante em meio às provações. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvens de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado, que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis, desmaiando em vossa alma. Pai, muito obrigado por tua palavra. Fala aos nossos corações. Nós dependemos do Senhor, ó Pai. Nós somos completamente dependentes do Senhor. Eu declaro isso, Senhor, que sou totalmente dependente do Senhor. Preciso do teu Espírito para compreender a tua palavra, pois ela Pai, ela é tão sublime, ela é tão grande, é tão profunda, Pai, que a ciência não pode atingir a altura, Senhor, a profundidade, a largura, a estatura da tua palavra, Senhor. Por isso nós clamamos a ti, com a nossa mente limitada, mesmo com essa digital horrível do pecado sobre a nossa vida, nós clamamos a Ti, que pelos méritos do Teu Filho amado Jesus Cristo, ó Pai, nos dê a compreensão da Tua palavra, e sobretudo, ó Pai, para que nós possamos viver, ó Pai, a Tua palavra, praticar, ó Pai, a Tua palavra, andar por Tua palavra. É no nome do Teu Filho amado Jesus que nós oramos, e já lhe agradecemos. Amém e amém, Senhor. Amados, cerca de 24 ou 25 vezes aparece a palavra fé nesse pequeno trecho que nós acabamos de ler. Cerca de 24 ou 25 vezes, ou mais um pouquinho. Porque se a gente for pegar algumas palavras sinônimas ali, a gente vê que dá um pouquinho mais, mas mais precisamente 24 ou 25 vezes. E então a gente sabe que existe um versículo que está aí nesse texto que nós acabamos de ler, que é muito importante a respeito da fé. O que ele fala? Sem fé é impossível agradar a Deus. Romanos 11 fala exatamente isso, né? Romanos 11, ele nos declara isso ali no versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. E a gente começa aqui no versículo 30, assim, ó, pela fé. E aí ele vai, pela fé isso, pela fé aquilo, pela fé aquilo outro, pela fé aquilo outro. E a gente vê que a fé mencionada na palavra de Deus não é uma fé ignorante. Não é uma fé que não vem recheada com os frutos do Espírito. Essa semana nós recebemos uma notícia de um amigo amicíssimo nosso que está com a Covid-19, está em coma e está internado num hospital lá em Cuiabá. Ele trabalha com a gente já há muitos anos, a esposa dele trabalha há muitos anos com a gente, ela é cunhada do meu irmão, então ele é concunhado do meu irmão, ele está internado, um rapaz jovem, 30 e poucos anos de idade. Ele está assim, com os pulmões comprometidos. E aí eu perguntei para minha mãe, como que ele pegou? Ele falou, filho, ele é porteiro lá da igreja onde ele congrega, e o pastor recebe muita gente e proíbe que os oficiais da igreja usem máscara. Proíbe de colocar soluções no tapete com quiboa e água sanitária para evitar que carregue o vírus. Proibiu colocar álcool em gel dentro da igreja. Eu falei, uai mãe, o que foi? Ele quer que todo mundo pegue? Ele falou, pois é, meu filho,
Ele falou que é uma questão de fé não pegar a Covid. O porteiro dele está lá. E ainda a semana era um risco de morte. A fé que Deus coloca no coração dos seus servos não é uma fé ignorante, não é uma fé que desrespeita as ordens naturais das coisas. A muralha caiu sob obediência, porque Deus falou para aquele povo: olha, faça conforme eu vou orientar o líder de vocês. Vai em Jericó, dê 7 voltas, gritem, toque as trombetas e eu ruirei aquelas muralhas. Aquelas muralhas não caíram porque eles rodearam 7 vezes. Aquela muralha não caiu porque eles gritaram bem alto e abalou a estrutura daquela muralha. Aquela muralha não caiu porque eles tocaram a trombeta. Aquela muralha caiu porque aqueles homens obedeceram e acreditaram na palavra de Deus. Não, eles podiam tocar toda a trombeta do mundo e aquela muralha não ruiria. Eles poderiam gritar todos os homens do mundo, mas aquela muralha não ruiria. Eles poderiam dar, não 7, mas 70 voltas naquela muralha e ela não ruiria. Mas eles fizeram conforme Deus havia orientado. Muitas vezes a gente fala: mas Senhor, eu tenho feito isso, eu tenho feito aquilo, como se a palavra de Deus tivesse empenhada nos seus feitos. Deus quer a sua obediência. A fé que Deus coloca em nossos corações, ela não é propriamente nossa e ela não está baseada na obra que a gente realiza, ela não está baseada em rodear 7 vezes, em tocar trombeta, em fazer isso ou aquilo, ela está baseada na obediência, em acreditar que a palavra de Deus é suficiente para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. A gente começa a observar, seria muito fácil para o povo judeu obedecer a palavra de Deus, pois ainda preso lá no Egito, Deus falou: vai lá e fala para o faraó deixar meu povo sair. E aconteceu tudo conforme Deus falou. Vou mandar rã, veio rã. Vou mandar gafanhoto, veio gafanhoto. Vou mandar a morte dos primogênitos, veio a morte dos primogênitos. Vou mandar mosca, veio mosca. Vou mandar furúnculo sobre todo o povo que me desobedecer. E veio, tudo que Deus falou aconteceu. Tudo o que Deus falou aconteceu. Se esse Deus falasse para mim: Cláudio, planta bananeira e fica o dia inteiro plantado bananeira, é isso que eu quero de você, o que eu teria que fazer? Era plantar bananeira. Quando Naamã chegou lá e falou com o homem de Deus lá, falou: Eliseu, eu sou um general de guerra, eu sou um homem que tenho inúmeras medalhas, eu tenho riquezas, eu tenho bens, porque eu sou vitorioso em todas as guerras que eu empreendi pelo meu reino. Eu sou um general famosíssimo. E ele tirou a roupa: mas eu estou leproso. Eliseu olhou para ele e falou: não, tranquilo, antes de você chegar aqui, falou para o servo dele, falou: vai lá e fala para ele: ó, tranquilo, a gente já sabe tudo isso. Quando você ia chegando aí, Deus falou para falar para você tomar banho lá no Jordão. Geazi saiu e falou para ele, falou: meu mestre não vai poder te atender, e falou para você: vai lá e toma banho no Jordão. Ele falou: rapaz, você sabe com quem você está falando? Ele falou: eu obedeço meu mestre, eu não obedeço quem está vindo falar com ele. É simples. Aí Naamã falou: se ele soubesse quem que eu sou, ele não faria isso comigo. Ainda me manda tomar banho num rio sujo desse, com uma água suja dessa. Lá na minha terra tem Asfarf, que é um rio chique. Lá tem um rio Tigre, que é água cristalina. Me manda tomar banho no Jordão, que é uma água barrenta, suja. Chegou um dos soldados de Naamã e falou bem assim: meu senhor, se ele tivesse te mandado matar um leão com as próprias mãos, o senhor mataria. Ele falou: só para o senhor mergulhar 7 vezes no rio. É tão simples.
É tão simples. Deus não quer que você faça nada além do que você pode fazer. Deus não quer que você trabalhe além das suas forças. Deus não quer que você faça aquilo que está acima da sua capacidade. Às vezes a gente ouve alguns ditados dos mais antigos falando que Deus não manda o frio maior do que o cobertor, e é uma verdade. A gente simplifica com esses ditados populares, mas a gente cresce muito, porque Deus não faz aquilo que nós não temos, não manda a gente fazer, aquilo que nós não temos capacidade para fazer. E se Ele manda, é porque Ele mesmo já está nos capacitando a fazer. Jeremias disse: Senhor, eu não posso falar isso, não passo de uma criança. Ele falou: bem, Jeremias, você vai ser só um instrumento, eu quero só você e a sua boca, abre e eu vou falar através de você. E a gente começa a ouvir aqui nesse texto, pela fé, Raabe obedeceu a Deus, porque Deus falou no seu coração. Não era serva de Deus. A Bíblia chama aquela mulher da sua antiga natureza, a meretriz. Deus não faz acepção de pessoas. Deus, quando quer salvar alguém, Ele fala no coração. E aí a gente vê no que está baseado a nossa doutrina. A nossa doutrina está baseada justamente nisso, no chamado eficaz de Deus. Nós não estamos aqui porque não temos outra opção. Nós poderíamos estar em qualquer outro lugar, mas o chamado de Deus para a nossa vida é eficaz. Quando ele olhou e disse assim: Marilene, venha para mim. Ele sabia quem ele estava chamando de Marilene. Ele conhecia o coração. Não há nada que Marilene faça que faça Deus amá-la mais. E não há nada que ela faça que o faça amar menos. Não há nada que eu possa fazer que cause surpresa em Deus. E não há nada que possa pegar Deus desprevenido. Deus conhece a minha vida, Ele sonda o meu coração. Ele mesmo escreveu e determinou todos os meus dias. Ele registrou a sua história para que eu pudesse, a minha história, para que eu pudesse viver ela e experimentar, como bem frisou o Leandro, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E a gente começa a observar, e ele diz aqui, no versículo 35, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. De quem que a gente lembra? A viúva de Serepta. A gente vê ali a filha de Jairo. A gente vê ali o filho da outra viúva de Naim. E a gente começa a ver aí tantas outras pessoas, as irmãs Maria e Marta, que receberam Lázaro. E a gente começa a ver tantas mulheres que receberam os seus mortos pela ressurreição, porque tiveram um encontro ou com o homem de Deus, ou com a promessa encarnada, com o Verbo eterno, Jesus Cristo nosso Senhor. Muitas vezes nós temos esse privilégio de poder ler a palavra de Deus, ver essa história. Esses dias atrás, lendo a Bíblia e estudando, eu comecei a ficar assim emocionado sozinho ali no gabinete, justamente porque eu começo a ver, olha, tantos livros escritos por pessoas diferentes, em momentos diferentes, culturas diferentes, costumes diferentes, tantas coisas diferentes, mas com uma textura tão similar, tão profunda, tão igual, se cumprimentando, tornando-se como um só tecido. Eu falei: Senhor, tem que ser obra do Santo Espírito de Deus. Nós somos membros deste corpo, nós somos membros desse Verbo maravilhoso. O verbo é uma palavra, então quer dizer que eu tenho que ecoar. É como se eu fosse o tenir desse som que foi dito lá no passado. Ele vai nascer, e ele chegou, ele falou bem assim: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem eu tenho prazer. E eu tenho que ser continuidade do prazer do Pai, porque eu faço parte do corpo de Cristo. E a carta aos Hebreus aqui dá uma recomendação para os nossos dias. Portanto, também nós, visto que estamos rodeados
de rodear tão grandes nuvens de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Meu irmão, você está na trilha que Deus te colocou? Você está correndo a carreira que Deus propôs para a sua vida? Você está andando no viés, na intenção de Deus? Você está experimentando a boa e perfeita vontade de Deus? Ele continua olhando firmemente para o autor, consumador da fé, Jesus Cristo, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Amados, nós não somos super-homens e nem super-mulheres. Cristo, quando foi tentado pelo inimigo lá no deserto, se fosse eu teria caído. Se fosse você, você teria caído. Como Adão caiu lá no começo, nós também cairíamos, porque somos incapazes, porque a digital do pecado está ali, porque nós somos inclinados para aquilo que é errado. Mas Jesus Cristo é Senhor absoluto, Ele é perfeito, Ele é santo, e Ele se guardou incontaminado por mim e por você. Hoje eu não preciso fazer sacrifício, hoje eu não preciso me flagelar com chicotes, eu não preciso grudar-me em uma cruz, eu não preciso me ajoelhar e andar quilômetros de joelhos, eu não preciso andar quilômetros em procissão carregando um pedaço de madeira, um pedaço de gesso, um pedaço de pedra, eu não preciso, amados. Porque eu sou incapaz de fazer qualquer coisa para alcançar algum mérito na presença de Deus, mas aquele que pode todas as coisas, aquele que nos faz mais que vencedor, aquele que nos faz servos, aquele que nos dá condições de filho, aquele que nos dá condições de entendermos esta palavra e vivermos intensamente ela, fez tudo por nós, encerrando-se ali na cruz do Calvário, encerrando-se ali e dizendo: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Eu estou aqui, Senhor, pagando pelos seus erros, eu estou aqui pagando pelos seus pecados, eu estou aqui pagando, ó Deus, por todas essas falhas. Eu estou aqui resgatando aquilo que o Senhor me deu. Resgatando aquilo que o Senhor me deu. No livro de Efésios, capítulo 2, diz: pela graça sois salvo. Pela graça sois salvo. Quando a gente fala de graça, dá a impressão de algo que a gente está recebendo sem valor, né? Mas foi muito caro. O preço que foi pago pela graça foi muito alto. Jesus Cristo pagou por mim e por você, e todos os escritos de dívidas que era contra nós foram apagados. Todos os escritos de dívidas que tinha contra a minha vida e contra a sua vida foi apagado. Pela graça sois salvo, mediante a fé. Então a gente vê a graça e a gente vê a fé juntos. E ele fala: e isto não vem de vós, é dom de Deus. Você sabe por que não vem de nós? Para nós não nos ensoberbecermos através das obras. A muralha não caiu por causa da obra de andar, de tocar a trombeta e de gritar. Raabe não foi simplesmente porque ela guardou os espias. Abraão não é só simplesmente porque ele saiu da sua terra, do meio da sua parentela e foi para outro lugar. Sadraque, Mesaque e Abednego, não só porque eles não quiseram obedecer o rei. Daniel é porque ele não obedeceu o decreto do rei.
Não é só por causa disso que eles foram salvos. Não é só por causa disso que eles conseguiram aquietar a fúria do fogo, fechar a boca do leão, conforme nós acabamos de ler aqui. Não é só por causa daquela atitude visual, não. Não é por causa da obra. Não é por causa da obra. É porque eles creram em quem falou para eles: não precisa fazer isso. Você crê que Deus que te chamou? Eu gostaria que a igreja se colocasse em pé. Você crê que existe esse Deus e que Ele está pronto a nos socorrer? A promessa já se cumpriu. Nós somos filhos da promessa. Nós somos Israel de Deus, Israel espiritual. A promessa lá em Abraão, quando Deus falou com Abraão, formalizando o contrato, a aliança com Abraão, a aliança da graça, Ele falou bem assim: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra serão benditas em ti. Então, meu amado, você é bendito. Você foi alcançado por esta promessa. Você foi alcançado, você é alvo do amor de Deus. Você é alvo do amor de Deus. Nós vamos orar. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura deles, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Pai querido e amado, nós te agradecemos, Senhor, por tua bondade, graça e misericórdia. Clamamos a ti. Fale aos nossos corações, derrama sobre nós, ó Pai, essa graça maravilhosa, e ajuda-nos, Deus, a crer. Sobretudo, clamamos a Ti, ó Deus, para que nos ajude a nos desembaraçar de todo o peso do pecado. Nós queremos abandonar esta vida de pecado. Nós queremos abandonar, Senhor, sabemos que temos pensamentos, gestos, temos palavras, temos atitudes que desagradam ao Senhor, que é pecado, ó Deus, e nós queremos abandonar tudo isso. Para isso, ó Deus, nós clamamos a Tua ajuda, que o Senhor liberte, que o Senhor cure, que o Senhor restaure, que o Senhor faça maravilhas, que o Senhor transforme os nossos corações, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Deus, nós queremos e sentimos desafiados por Tua palavra em vivermos uma vida de santidade. Portanto, ó Deus, ajuda-nos, Deus, a sermos santos. Nós temos essa responsabilidade e sob esta responsabilidade nós pedimos a força do Senhor, a graça do Senhor, o amor do Senhor, o perdão do Senhor, a ajuda do Senhor, porque somos pequenos e frágeis. É no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo que nós oramos, agradecidamente. Amém e amém, Senhor. Os irmãos podem assentar. Deus abençoe cada um dos irmãos. Que nós possamos ter uma semana abençoada, uma semana vitoriosa na presença do Senhor. Sempre atentos de que Deus tem o melhor para a nossa vida. E que Cristo sempre fará o melhor para a nossa vida, principalmente quando nós nos dispomos a obedecê-lo. Amém? Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Quarta-feira estaremos aqui no templo orando, 7h30, nós estaremos aqui orando ao Senhor. E todos aqueles que puderem estar aqui conosco são bem-vindos em nome de Jesus. Amém.